Hoje a gente vai falar sobre um tema que é a questão da obediência para as crianças. Como é que funciona esse aprendizado sobre a obediência? O que funciona? O que é obediência? O que a gente pode esperar das crianças? Será que cada criança tem um momento, uma idade diferente, né? Assim, para isso ser compreendido? Como é que é isso para uma criança pequena? Será que existe diferença disso para uma criança pequena, para uma criança maior? Será que enquanto adultos, nós que fomos criados dentro desse espectro da obediência ser algo muito comum, né? Então, era bem visto até bem pouquíssimo tempo atrás, e ainda é assim para muitas crianças. Então, o que é a obediência para nós adultos, né? Nós que fomos educados nesse contexto de que ser uma criança obediente era algo bem visto, bem quisto. Esse tema da obediência é algo que ele aparece muito nos atendimentos que eu faço. E eu vou contar para vocês como que ele geralmente aparece. Olha que curioso, né? Eu acabei de falar que a minha geração, né? Eu tô com 41 anos, então a minha geração, algumas das gerações mais, né, que chegaram depois de mim, as pessoas um pouco mais jovens que eu, e até hoje, né, algumas crianças, esse tema da obediência, ele diz de uma criança bem aceita, né? Então, uma criança obediente é uma criança bem vista, bem quista. A gente, para muitas pessoas, uma criança obediente ainda é o sinal de uma família, né, que tem uma educação ali, vamos dizer que tem sucesso na educação da sua criança. Boa noite, pessoal, vem chegando, obrigada pela presença. E nos atendimentos que eu faço, eu já estou lidando com outra instância, que é algumas famílias que vêm me trazer sobre esse desejo de que as crianças obedeçam, mas elas têm medo da palavra obediência. Hoje a gente tem esse receio, inclusive, de dizer isso, assim, eu quero que essa criança me obedeça. E por que a gente tem medo disso, né? Principalmente, eu conheço algumas linhas que estudam a parentalidade, mas eu confesso que eu conheço pouquíssimo. Os meus estudos sobre as crianças, embora o meu público de atendimento seja boa parte dele de pais e famílias, eu estudo mais o olhar para a criança dentro do âmbito da educação e não do âmbito da parentalidade, né? Assim, eu estudo a infância mais pelo âmbito enquanto professora de educação infantil. Mas as famílias que eu atendo e o que chegou para mim até hoje dentro desse âmbito da parentalidade traz um pouco de receio da palavra obediência, assim. Então, né, tem pessoas que até dizem assim, a gente não deveria dizer que a criança deve nos obedecer, né, assim, a palavra obediência, ela tem um peso, e eu não tô aqui nem para discordar disso não, tá, gente? Eu acho que cada um de nós gera significado para uma determinada expressão. Eu caminhei, né? Fui caminhando, eu cresci, óbvio, como muitos de nós, nesse lugar em que a obediência era um valor, em que eu precisava de ser obediente, inclusive em situações em que eu me sentia injustiçada, né? Então, assim, desse lugar mesmo que a gente sabe que é muito comum dessa criança que muitas vezes não tem voz. Ainda hoje a gente vive muito isso, né? Assim, a gente tá caminhando bastante, a gente já caminhou muito em relação à infância, mas ainda tem muito para caminhar. A criança ainda está à margem. Mas
na minha vida eu fui entendendo a obediência como um lugar, de fato, importante na construção da minha vida, né? E da minha relação com as pessoas. E entendendo a obediência num lugar, inclusive, de construção da minha disciplina interna. Então, para mim, a obediência, a palavra obediência, ela não diz de um lugar de servidão. Ela não diz de um lugar de repressão, né? Isso é o que eu entendo. É a forma como eu construí significado diante dessa palavra. Inclusive, eu acredito que quanto mais a gente consiga entender que esse lugar de você, às vezes, muitas vezes, ter que ceder, né? Ter que aceitar determinadas circunstâncias em função de um contexto maior, para além de você mesmo, e aí quando eu falo você mesmo, eu estou falando mesmo, né, no campo do ego, assim, então as minhas opiniões, elas precisam ser aceitas, né, o que eu falo precisa de ser considerado, ou o que eu falo é o que é o certo. Para mim, quanto mais a gente treina essa entrega, tanto melhor para o nosso amadurecimento enquanto pessoa. Então, muitas vezes, né, se a obediência entra nesse lugar de acatar algumas coisas, eu de fato acredito que ela é importante para minha evolução pessoal, né? Porque às vezes, gente, mesmo como adultos, a gente tem que acatar. A gente pode não estar concordando com aquilo, a gente pode não conseguir enxergar aquela mesma situação do âmbito que o outro está querendo nos mostrar, mas a gente tem que acatar. Quantas vezes a gente faz isso no nosso trabalho? Quantas vezes a gente faz isso nas nossas relações, né? Muitas vezes a gente acata o que o outro diz porque a gente entende que aquele conflito não é necessário naquele momento, porque ali a gente não conseguiu chegar num consenso. Então, eu não vejo necessariamente, em termos de evolução, a questão de você acatar o que o outro te traz de um lugar prejudicial, quando você está de igual para igual com esse outro. Então, uma coisa é eu acatar algo de um adulto, né? Enquanto criança, a gente realmente muda um pouco essa dimensão. Então, a gente vai para um lugar em que este adulto quer que uma criança o obedeça, e essa criança obedece esse adulto e acata esse adulto, e muitas vezes este lugar em que isso acontece, ele vem de um lugar de força, vamos dizer assim, de violência mesmo, né? Não que seja uma violência física, mas dessa violência de poder, assim. Então, eu sou maior que você, eu sou mais forte que você, e você precisa de me obedecer por isso. Isso é exatamente um problema? Não. Não, se isso for uma exceção na relação entre um adulto e uma criança. Porque às vezes o que a gente tem que falar para a criança é não, porque não, a gente não tem outra alternativa, né? Mas, se essa for a tônica da relação com a criança, a gente entra naquilo que eu falo muitas vezes, que eu inclusive falei no último encontro nosso, que a gente não cria uma relação com a criança de respeito, a gente vai criar uma relação de medo. Então, você obedecer por medo é muito diferente de você obedecer por respeito, né? Então, eu não acho que o problema esteja na palavra obediência. Eu acho que o problema, como sempre, está no uso que as pessoas fazem de determinadas circunstâncias, né? Então, se a gente, por exemplo, a palavra disciplina também é muito temida. Se a gente enxerga a disciplina desse lugar que uma escola precisa de ter um disciplinário. Por quê? Porque é ele quem vai ditar ali, ele precisa de conferir as regras o tempo todo, se as crianças estão andando ou correndo no corredor, né? Tô aqui dando uns exemplos, né, gente?
Eu mesma há muitos anos não estou dentro de uma escola assim, embora eu tenha sido estudado numa escola dessas, mas eu, né, não sei como estão os dias de hoje, então espero que tenha mudado. Mas é esse lugar em que a disciplina, ela tá fora da gente, ela é nos dada por outro. Mas a palavra disciplina é maravilhosa quando ela é uma construção interna. Quando você sabe dizer não para aquilo que te faz mal e você consegue dizer sim para aquilo que te faz bem. Isso é disciplina também. Então eu não gosto de pegar nada, nenhuma expressão, nenhum contexto e simplesmente dizer que aquilo não serve. Para mim tudo serve. E sobretudo pelo meu olhar da minha construção para o ser humano que vem muito embebido, né, da filosofia do yoga, tem duas fontes que eu bebo muito fortemente nelas. Uma é na linha do Jung, dentro da psicologia. O Jung também estudou muito hinduísmo e yoga, então então primeiro eu comecei pelo Jung, depois quando eu fui para o yoga, essas duas linhas filosóficas, elas convergiam muito, e é desse lugar em que você não rejeita nada, você só acolhe. Então, para mim, a palavra obediência, ela tá nesse lugar. Não tem problema nenhum eu desejar ou querer que uma criança me obedeça, desde que isso esteja acontecendo numa educação de profundo respeito com essa criança, né? Para que ela entenda o que é obedecer e que às vezes, muitas vezes na vida dela, não só enquanto criança, mas enquanto adulto, ela realmente vai ter que obedecer, mesmo que naquele contexto ela não concorde, não acate. Às vezes a gente tem que obedecer para ter paz, gente, né? Mas eu preciso de ter consciência disso. Eu preciso de entender que obedecer é uma escolha, é uma opção minha e não uma imposição do outro. Então, essa para mim que é a grande sacada. Mas vamos para a questão prática. Então, como eu faço para ter filhos obedientes, né? Os pais, eles não me pedem isso diretamente. Eu sei que esse tipo de título, de chamado, vai atrair pais, talvez, muito diferentes do público que eu costumo atender. Mas eu sei que isso é um desejo profundo deles. Né? Nas entrelinhas, o que eles querem me dizer é assim: olha, eu quero uma criança que me dê menos trabalho em determinados momentos do dia. E aí foi muito interessante essa semana, que lá na Escola da Ciranda a gente está fazendo os atendimentos às famílias, né? Que ao final de cada semestre a gente dá uma devolutiva do desenvolvimento individual daquela criança. E aí o nosso público lá são esses pais muito conectados com a infância, que querem e, né, se engajam nessa construção muito respeitosa com a criança. E numa dessas conversas assim, a gente estava falando sobre uma criança que ela tá assim numa fase muito gostosa, porque ela tá muito assim de boa com tudo, sabe? É claro que ele tá com 3 anos agora, uma criança com 3 anos, e ele tá lá na escola desde os 11 meses. É claro que ele teve várias nuances aí ao longo desses 3 anos, né? Eu ainda brinquei com a família assim: olha, aproveita essa fase boa aí, que daqui a pouco vai vir algum desafio, né? Mas é esse lugar em que é óbvio que ele teve momentos de desafio e oscilação, mas agora sim, independência pura, ele tá falando muita coisa fofíssima, tá lá. Aquele cara, gente boa. E aí, essa família me trouxe que eles estão com o desafio deles nesse momento é a alimentação. Que essa criança, assim, realmente não quer comer, que tá sendo uma luta e não sei o que, não sei o que. Aí eu dei umas sugestões, eles, a gente já fez isso, a gente já fez isso, a gente já fez aquilo. Aí no final a gente até conseguiu chegar lá numa sugestão que eles vão tentar. Se o resultado for positivo, depois eu venho aqui contar para vocês, porque essa história da alimentação é onde pega, né, gente? Pega principalmente mãe, assim, né? Esse lugar da mãe que é responsável pela nutrição da criança é muito inconsciente, né? Muito forte, muito visceral. Então,
Aí teve uma hora que eu virei para eles e falei assim, olha, gente, diante do que vocês escolheram como maneira de educar a criança de vocês, não dá para vocês esperarem uma atitude diferente dele, né? Aí eles falaram assim, é verdade, né? Assim, o que eu estava querendo dizer ali naquele momento? Que quando a gente faz uma opção por dar escolhas para a criança, a gente não significa que tá tudo resolvido, que vai ser maravilhoso, sabe? Que, nossa, muito melhor educar a criança assim. É em muitos aspectos mesmo, inclusive é muito mais tranquilo, sabe? Assim, inclusive dá muito menos trabalho, sim. Mas a gente está educando uma criança que a gente deseja que ela seja livre. O que vai acontecer? Em muitos momentos, ela vai manifestar ali o que ela está pensando, o que ela está dizendo e a vontade dela, porque ela está acostumada com isso. É algo que você está oferecendo para ela desde sempre. Então, não dá para gente optar por uma educação assim e chegar naquilo ali, que é onde que está sendo o nosso calcanhar de Aquiles com a criança, a gente querer que ela simplesmente obedeça por obedecer. Não dá para ter tudo. Não dá para ter tudo. Se a gente quer crianças livres, a gente vai ter crianças que nos desafiam muito, né? Do mesmo jeito que se a gente quer ter crianças que só nos acatem, que só nos obedeçam, né? Que façam tudo o que a gente pede, a gente vai ter também o trabalho de ter crianças dependentes de nós. Então, assim, tudo vai ter trabalho e tudo vai ter desafio. E aí, esse caminho de construção, ele é um caminho que ora a gente vai estar relaxado, entendendo tudo que a gente está fazendo, vendo que a gente está no caminho certo, vendo que, inclusive, coisas que a gente aplica, elas já têm resultados muito positivos. E vai ter momentos que não, vai ter momentos em que os frutos que a gente está colhendo com aquela criança vai demorar a chegar. Mas no final das contas, vamos falar de tudo, de todos os pais. Esses que querem criar as crianças nesse modelo mais respeitoso e esses outros que talvez nem saibam que isso existe. Vamos pensar nessas duas instâncias, né? Acabei de me lembrar aqui de uma fala de uma pessoa que trabalha lá na escola também, com a limpeza da escola. Ela tem uma criança em casa e logo que ela começou a trabalhar com a gente, ela falou assim, né, um momento de conversa, ela falou assim comigo, eu tô gostando muito, eu tô aprendendo muito aqui. Eu não sabia que podia tratar a criança assim como vocês tratam, perguntando o que ela quer, né, assim, acolhendo, realmente assim, considerando a criança, os desejos da criança, sem oferecer já o que a criança espera, sabe? Assim, ela falou, e eu tô conseguindo aplicar isso com meu filho. Então, tem pessoas que nem sabem que isso é possível, que nunca viram nada de diferente, né? E outra coisa, vocês também, muitos de vocês não viram. Vocês estão querendo fazer a partir de uma ideia, porque a gente não vê, né? Não vê isso acontecendo. Nem sempre nós tivemos acesso a isso, ou conosco, ou com pessoas próximas a nós, né? Então, a gente tem, independente se são esses pais que têm essa clareza, essa consciência do que eles desejam para essas crianças, ou se esses pais que nem sequer sabem que isso existe. Ambos querem que essas crianças façam o que eu estou pedindo para ela. Poxa, eu não estou nem me mandando, eu estou pedindo e ela não quer fazer. E por que a gente deseja isso, né? De onde que vem a raiz do nosso desejo? Ele vem do nosso... Ali é óbvio que tem várias coisas, tá, gente? Que permeiam esse desejo.
Tem a nossa responsabilidade sobre a criança, de manter a integridade física dela. Tem o fato de que eu sou o responsável, eu sou adulto e ela é a criança, então algumas coisas essa criança realmente não sabe da vida, do mundo, então eu tenho que dizer para ela o que ela deve fazer e para ela o melhor é realmente fazer aquilo que eu estou pedindo. Mas também tem, na maior parte das vezes, e isso vai aparecer justamente quando aquilo se torna um desafio, o nosso famoso desejo de controle sobre as coisas. E com a criança é onde a gente mais manifesta esse desejo de controle, porque nós temos uma grande ilusão, uma grande, imensa ilusão de que porque é uma criança vai ser mais fácil de controlar. Então a gente tá neste lugar do desejo de controle. E quando a gente abre mão desse desejo, porque na verdade não é nem abrir mão, porque isso também não é simples e nem fácil. E o controle, gente, ele não é de todo ruim. O controle serve para que a gente se organize no tempo e no espaço, né? Então, sentir desejo de controle é lá no fundo um desejo por paz mesmo, né? Por ordem. O oposto da ordem é o caos. Então, tá tudo bem a gente desejar a ordem, desde que a gente entenda que, vez ou outra, a gente vai caminhar pelo caos e que o caos faz parte da dimensão da ordem e a ordem faz parte da dimensão do caos. Então, é esse infinito aí, essa transição eterna. E então, o controle, entendemos que ele é algo importante, ok? Então, eu não preciso necessariamente abrir mão do desejo dele. Eu só não preciso de desejá-lo o tempo todo, toda hora, né? E, na minha experiência, enquanto professora, eu vou até contar alguns casos, é muito nítido esse lugar de que quando eu desejo abrir mão, quando eu tenho consciência de que eu estou ali naquela situação, pelo controle, no controle pelo controle, eu simplesmente opto por deixar as coisas acontecerem, por ter uma entrega, por me entregar ao invés de controlar, e isso significa que eu não sei o que vai acontecer. A única coisa que eu sei é que eu tenho que proteger ali a instância daquelas crianças que estão comigo, mas eu não necessariamente, sei exatamente tudo que elas vão fazer, tenho dimensão de todas as atitudes que aquela criança vai ter. Sempre que eu consigo fazer esse movimento, a coisa flui, simplesmente flui. Então, esses dias eu estava com umas crianças lá na escola na hora do almoço. Eu estava com 5 crianças porque eu estava cobrindo o almoço das professoras. E aí, a gente estava brincando lá no quintal e elas acharam uns galhos imensos no ateliê que a gente tem e pegaram esse galho, um deles, né, achou, quis brincar e saiu com um galho imenso, assim, uma criança de 3 anos, ele com um galho grande. E eu entendi que ele estava seguro para segurar aquele galho e tal e deixei ele brincar. Aí alguma criança vinha, chegava perto dele e queria pegar o galho. Aí o que ele fazia? Ele corria lá, pegava um outro galho menor assim, e entregava para outra criança. Tipo, não, deixa isso aqui comigo, né? Toma esse outro aqui para você. E assim a gente ficou. Eu fiquei ali por 1 hora com eles. Às vezes eles pegavam aquele galho para poder cutucar alguma raiz de plantinha. Aí eu falava, olha, o galho não é para isso. O galho é para brincar, como vocês estão brincando. Se o galho começa a estragar a planta, ele realmente volta para o lugar. Acabou. Ninguém mais cutucou a planta. Aí, às vezes, eles iam bater assim, né? Assim, em direção a alguma criança. Eu estava ali perto, estava seguro, né? Nenhum incidente aconteceu. Aí eu falava a mesma coisa. O galho não é para machucar ninguém. O galho não pode machucar ninguém. Se ele for usado para isso, ele volta para o cesto do ateliê. E assim a gente foi. Eu fiquei ali.
E eu fiquei, gente, assim, eu não tinha uma dimensão de que eu estava trabalhando, de tão relaxada que eu estava, né? Em outros tempos, quando eu não tinha essa dimensão do meu desejo de controle, o que eu podia fazer? Primeiro, na hora que essa criança pegasse o galho, eu falar, não, com isso não pode brincar, não, de jeito nenhum. Nossa, vai machucar isso aqui e tal, não sei o quê. Ou eu falaria assim, ou então na hora que cutucou a plantinha, bora guardar, agora nós vamos guardar esse galho. Bateu no amigo, perdeu a chance de usar o galho, vamos guardar o galho, né? Assim, e o que a gente faz quando a gente tem esse tipo de conduta com a criança? A gente tira dela a oportunidade da experiência, né? Então, assim, é uma curiosidade. Eu mostrei a hora que ele quis cutucar lá, eu falei, você quer cutucar a terra? Pode cutucar aqui, ó. Aqui você não vai cutucar porque tem uma planta. Essa planta aqui você sabe, né? Eu conversei com ele. É o chá da nossa horta, é a plantinha da nossa horta que faz o chá do nosso lanche, isso e aquilo, né? Ele já sabia disso, mas eu repeti. Aí, na hora que, né, foi lá tentar bater o galho com o colega, a criança sabe da dimensão daquilo, mas a gente lembra ela. O fato dela saber não significa que ela vai tentar. E aí, ao final, eu falei, pessoal, hora de guardar o galho. Todo mundo guardou o galho. É claro que na escola as coisas acontecem de uma forma muito diferente do que em casa, né, gente? Mas, assim, eu tenho 100% de aprovação nos atendimentos que eu faço, de situações como essa, em que eu falo para as famílias conduzirem de uma forma como eu conduzi e que é 100% de sucesso também em casa, né? Então, assim, eu também não estou falando de algo que está inalcançável para uma família, eu estou falando de algo que funciona para várias famílias. E se não funcionar também, não significa que é porque aquela família, né, não conseguiu fazer, porque tem outras coisas envolvidas no campo familiar que realmente estão para além, né, e que não estão ali no campo da escola. Mas a questão funciona. E essa que é a história da postura nossa com a criança. Porque a gente só pode pensar assim, por que é que eu quero que essa criança obedeça esse tipo de situação? Porque se a gente for analisar, gente, 90% das coisas que a gente quer que a nossa criança obedeça, né, são coisas que ela não precisaria de fato de obedecer, porque nós estamos cerceando ali o campo dela das experiências mesmo, da curiosidade. Eu já contei para vocês um caso de uma família que a mãe falou que o bebê de 6 meses, 2 irmãos mais velhos, então assim, eles, né, pirando, enlouquecidos no movimento, e essa mãe, com esse bebê de 6 meses, ela falou assim, ele tá fazendo coisas que não tem condição do bebê fazer, ele quer acompanhar os irmãos, eram 3 meninos, aí ele subiu uma escada imensa, ela falou assim, eu tô passando mal, porque eu já peguei lá no topo da escada não sei quantas vezes e tal, e é muito rápido. E aí eu falei para ela, olha, a pesquisa dele é a escada, então faz assim assado, dei umas ideias lá para ela fazer com coisa que ela tinha em casa de um guarda-corpo para essa escada, né? E diminuir o lugar até onde ele podia subir. Ela filmou, me mandou, falou assim, foi impressionante, assim, realmente deu certo, eu tô tranquila, agora ele vai lá, sobe, desce e daqui a pouco, aí passou um tempo, ele perdeu a vontade, ela viu que podia ir tirando lá os guarda-corpos, né, que ela colocou, e essa criança não precisou mais né, assim, ela não passou mais apertos que ela estava passando. Então, a gente precisa de entender assim, se isso daqui que eu estou pedindo para essa criança não fazer, é algo que de fato ela não pode fazer. Ou se é a gente que está com preguiça, sabe? Se é a gente que está com preguiça naquele momento de deixar a criança fazer aquilo, porque na nossa cabeça a gente vai ter que ficar muito alerta, muito atento. E nesse exemplo que eu dei com as crianças lá da escola, elas
ali naquele momento, eu tenho certeza absoluta, porque eu já vi isso centenas de vezes, já fiz essa pesquisa comigo milhares de vezes. Se eu tivesse ali tentando, né, cerceá-los, assim, olha, não vai brincar com isso porque machuca, não vai brincar com aquilo porque pode acontecer isso, porque suja, porque derrama, porque depois eu vou ter que limpar, porque não sei o que, eu estaria muito mais cansada, seria muito mais exaustivo, mas infinitas vezes mais exaustivo do que a forma como eu estava conduzindo ali. Na forma em que eu estava conduzindo, eu estava com a minha presença, eu estava com eles o tempo inteiro. Então eu conseguia entender aquele movimento, o que podia causar para chegar na hora e falar, e lembrar para a criança, isso pode machucar o seu colega? Você vai fazer isso? Né? Isso pode te machucar? Isso é a melhor coisa a ser feita? Mas eu não tinha aquela tensão, sabe, que a gente fica quando a gente tá com criança, assim, né? E que a gente... Aí, assim, eu sinto no meu corpo, assim, eu sinto o meu rim mesmo, assim, em estado de alerta, né? Minhas suprarrenais ali, gritando. Então, tá tudo no campo da ilusão. Tá tudo no campo da ilusão. Ilusão que se tem algum controle, ilusão que vai ser mais fácil, ilusão de que daquela forma a gente está protegendo as crianças, quando na verdade a gente só está privando elas da experiência. Então, hoje eu deixei um post aqui no Instagram, né, em que eu falava 3 maneiras de você ter crianças obedientes, 3 dicas para você ter crianças obedientes. A primeira é você permitir a criança ser criança. Por quê? Geralmente, a criança ela vai nos desobedecer quando ela está com poucos desafios saudáveis, né? Tá com poucos estímulos ali no ambiente para ela poder sanar todas as energias que ela precisa, para ela poder fazer todas as pesquisas que ela precisa, para ela poder aguçar a curiosidade, construir o mundo imaginativo dela. Por isso que, assim, a escola é realmente um lugar importante, né, gente? Eu, há algum tempo atrás, nossa, assim, já tem muito tempo, né? Eu ficava me perguntando muito, eu achava que as crianças não deviam ir para a escola tão cedo, né? Que o berçário, assim, não deveria ser, né, de fato, assim, para uma família que tivesse opção, uma escolha para criança, porque né, mais tempo possível que aquela criança pudesse ficar com a mãe, dentro de um contexto em que isso fosse uma realidade daquela família, tanto melhor, né? E aí a gente vai vendo que as coisas vão mudando, as crianças vão mudando, e ainda bem que a gente se abre para pensar de forma diferente também. Então, hoje eu já entendo, né? E eu recebo muitas famílias com esse relato. Olha, eu até me planejei para ficar com essa criança até os 2 anos de idade, mas eu sinto que ela tem demandas que eu em casa não consigo suprir mais. Eu preciso de um espaço preparado para suprir as demandas desse bebê de 6 meses, de 7 meses, né? Então, a escola vai ser esse lugar de fato ali, preparado para poder oferecer aquela experiência para a criança. Mas, no momento em que se opta por ter crianças em casa, também há que se entender que esse ambiente, né, ou que o momento em que nós estamos com a nossa criança é um momento em que a gente precisa de estar predispostos para ela, né? Então, assim, é esse lugar de fato de brincar com a criança, de estar ali na brincadeira com ela, né? Não só estar ali nesse lugar vago em que a gente está de corpo e não está de alma, né? Então, permitir a criança ser criança é algo realmente muito importante. Esses dias eu atendi um casal e foi outro caso assim, bem interessante. É muito legal porque quando tem um tema aqui para a live, geralmente os temas são escolhidos a partir de coisas
que são comuns nos atendimentos, mas aí quando a live vai acontecer, parece que tudo conspira, assim, para os exemplos acontecerem ao longo da semana, né? E eu fui atender esse casal e a questão era assim, eles estavam com muita dificuldade em relação a entender o que era referência de autoridade para as filhas deles, né? Então, assim, eu acho que deveria ser assim, um acha que deve ser assim, o outro acha que deve ser de outro jeito. E se a gente olha para um lugar mais raso, a gente acha que aquele casal tá falando assim, coisas muito opostas, né? Então, o meu primeiro exercício com eles foi de mostrar para eles que eles estavam falando a mesma coisa, que o que é respeito para um, o valor respeito para um, é o mesmo valor respeito para o outro. Porque quando um casal se une, né, gente? Assim, quando nós decidimos estar afetivamente, né, nesse âmbito do casamento, né, do relacionamento afetivo com outra pessoa, na maior parte das vezes, né, o que nos conecta ali com aquele outro passa por compatibilidade, né? Então, assim, aquele outro traz coisas para mim que me são familiares, que ressoam em mim, um olhar parecido com o meu. E maravilhoso, né? Tá tudo certo. Vamos entrar no mérito da relação de casal aqui. Muitas vezes, isso que nos soa como compatibilidade, isso que nos soa como coisas familiares, né, ao outro, diz dos nossos valores. E aí, quando esse casal resolve, né, assim, construir uma família para além deles, né, ter filhos e tudo mais, isso diz de dessas, né, assim, esses valores, então eles estão ali mais consolidados, então acredita-se que a coisa vai ser fluida, tranquila, afinal de contas, nós temos o mesmo partido político, afinal de contas, nós achamos muito importante fazer um trabalho voluntário, afinal de contas, nós temos um apreço muito grande pelas nossas famílias. Então, nós somos muito parecidos. Afinal de contas, nós seguimos a mesma religião. Afinal de contas, nós gostamos de ir nos mesmos lugares, né? Então, vamos, né? Quando os filhos chegarem, a coisa vai só agregar. E é fato, só agrega. Agrega muito amor, agrega uma imensidão de emoções positivas e agrega os desafios. E aí chegam as crianças e começa esse casal a, vamos dizer assim, discordar muito da forma como se conduz essa criança. E aí o meu trabalho, né, muitas e muitas vezes é dizer assim, gente, vocês não estão discordando. Olha aqui, o valor é o mesmo. O que vocês estão discordando é o seguinte, não é... Então, por exemplo, no caso desse casal, a minha pergunta para eles foi, o que você está chamando de respeito para você é o que você entende como respeito, ou você está pautado na ação da sua criança em relação a você? Porque eu vou dar um exemplo aqui para vocês entenderem melhor. Porque eu não vou conseguir reproduzir exatamente como foi no atendimento, né? Até porque eu não vou trazer, assim, coisas, né, tantos detalhes. Mas a questão era a seguinte. Dentro de um contexto, de um contexto social, para esse casal, para um deles, as crianças elas deveriam esperar sentadas até que tudo acontecesse ali no âmbito do universo daqueles adultos. Para outra parte,
como elas são crianças, elas precisam de ter essa liberdade de levantar, de ver, né, sei lá, outra coisa, de voltar e não dá para exigir que elas fiquem sentadas o tempo todo. Aí eu falei, então vocês estão vendo que vocês não estão discordando sobre o que é respeito, porque o cerne o respeito a criança, ela deve sim obedecer aos pais, né? A criança, ela deve escutar o que esses pais estão dizendo para ela como certo e errado, então o respeito está ali. Agora, se a atitude da criança é que determina o valor para você, então assim, se para um deles e elas levantarem é respeito, para o outro é algo normal, comum, não é falta de respeito, para o outro é falta de respeito. Então a questão não é o respeito, não é o valor, é a forma como esse casal, como cada um deles olha para a atitude da criança. Entende? E aí é nisso que vem a dificuldade de comunicação. E aí esse é um ótimo caso em que um entende a dinâmica do que é permitir a criança ser criança, o outro ainda não entendeu. Mas tá tudo certo, né? A gente tá aqui para aprender. Tem coisas também que esse que já entendeu que precisa permitir a criança ser criança, né? Faz também que de fato tem ali essa outra parte também tem os erros dela, né? Assim, isso daqui é uma faceta do todo dessa situação desse casal. Então, e aí a gente conversou, e aí esse adulto entendeu, de fato, talvez tá tudo bem essa criança sair, transitar e voltar. Ela não precisa ficar sentada o tempo todo, que eu acho que ela precisa de ficar sentada. Porque, afinal de contas, a gente está falando de uma criança de 1 ano, 2 anos. Mas, aí, né, bom, aí, enfim, são outras coisas envolvidas ali. Vejam bem. Durante o atendimento, a gente aprofundava nisso, assim, porque a história não é nem a ação da criança, é a forma como esse adulto se sente quando essa criança tem esse tipo de atitude. E aí a forma como esse adulto se sente, que vai traduzir frustração, raiva, né? Muitas vezes está conectado ao fato de que ele, mesmo adulto, ainda não conseguiu entender as próprias frustrações. Ele não consegue lidar com o âmbito da frustração em si. Porque isso não foi ensinado, ele não teve essa oportunidade. Sempre foi uma história de acatar, obedecer, ser reprimido. E aí a gente cresce, vira adulto. E aquela situação que um bebê de 1 ano sai e não fica sentado, sei lá, meia hora, 40 minutos, como esse adulto gostaria, é algo que diz dessa dificuldade desse adulto em relação à frustração. Então, nós não estamos falando da atitude da criança, a gente está falando da condição desse adulto. As coisas sempre são muito mais profundas, sabe, gente? Então, por isso que eu, assim, reitero isso, assim, não é a palavra obediência, não né, assim, vamos usar ou vamos deixar de usar. A gente tem que entender esses contextos todos. Uma virada de chave dessa, sabe? Quando esse adulto entende que a história não é com a criança, é com ele, é onde se operam os milagres todos. Então, primeira coisa, permitir que a criança seja criança. Então, a gente vai olhar no momento em que vocês estiverem assim, sabe assim, soltando, como é que é? Com fogo pelas ventas, né? Como dizia minha avó. Aí você pensa se aquilo tem a ver com o fato de você não estar permitindo essa criança ser criança. A segunda questão era
Eu lembro que era rotina estável. Lele, me ajuda aqui a lembrar? Agora eu esqueci. Eu escrevi, tá, gente? Mas eu esqueci. Bom, mas vamos para o terceiro, que era rotina estável. Até a Lele me lembrar aqui. A rotina estável, gente, a rotina é o primeiro lugar onde a criança ela tem acesso a esse lugar do que é o limite, do que é o contorno. Limite também é outra palavra que as pessoas ficam assim, ai, não é uma coisa muito legal de falar, né? Assim, falou-se muito quando começou a falar desse âmbito da parentalidade lá atrás, né? Na década de 90, eu acho, que a gente tinha muito, acho que aquele Augusto Cury, se eu não me engano, né? E tinha a coisa dos limites. Eu lembro que tinha uma pessoa também que tinha, ai gente, eu esqueci o nome, mas tinha uma rádio, aí essa pessoa falava também dos limites, como é que era importante os pais colocarem limites na criança. Aí agora nós estamos com essa, não, o limite não é tão legal. E eu realmente, assim, não tenho nada contra a palavra limite, mas gosto muito da palavra, obrigada, Lele, gosto muito da palavra contorno, né? Então, é você dar contorno à criança, é realmente você estar neste lugar de conter a criança, né? Porque a criança, gente, ela precisa de contenção. Porque na maior parte das vezes, se a gente deixar, ela é só expansão. Vocês já viram criança crescendo assim, internamente? Quem é professor sabe exatamente essa situação. Que a gente dá um negócio para os meninos assim, e eles, uau, agitam, você coloca uma música, tem alguma coisa assim, eles dão aquela surtada, e aí você fica assim, não, o negócio tá crescendo. De repente, se você tem 10, 15 crianças na sala, parece que você tá com 30, 50, você fala, não vai ter como voltar, né? Então, é esse contorno, a criança precisa da contenção do adulto, ela precisa de alguém ali, muitas vezes, que tá externo a ela, porque ali, como ela tá nessa história da expansão, alguém que chega e fala assim, opa, vamos conter, não é prender, é conter, né? Aí, a gente, então, tem esse lugar dessa contenção da criança, e a rotina é algo que traz isso para a criança com de uma forma muito indireta, e aí isso facilita muito. Então, se a gente tiver esses horários dela, a rotina vai trazer essa estabilidade, o que vai acontecer, né, no cotidiano da minha vida. Porque para nós adultos, gente, essa coisa de fazer sempre a mesma coisa todo dia pode parecer algo do âmbito muito tedioso, né? Tanto que, para nós, essa construção da disciplina, ela passa por esse lugar mesmo, né? De tipo assim, todo dia, ela faz tudo sempre igual, né? Aquela coisa assim. Mas é isso mesmo, né? É isso mesmo. Quando a gente vai entre meditação com mantra, a gente repete o mesmo mantra várias vezes, porque é esse o processo ali, né? De você, como se diz, né? Render sua cabeça, de você abrir mão do ego, né? De você controlar sua mente, porque a mente é esse lugar vasto que quer criar o tempo todo. Então, o novo é muito atrativo para a mente. Mas para a criança precisa da repetição, porque na repetição é onde ela constrói os aprendizados, e a repetição vai trazer para ela segurança. Então, se a gente tem aí os horários básicos do dia pré-estabelecidos, né? Eles não precisam de ser exatamente iguais, mas se eles forem próximos, ou se a gente criar com essa criança pequenos rituais no dia a dia, para a hora de dormir, para a hora de comer, coisas muito simples, né? Lá na escola tem uma professora que ela tem uma toalhinha assim que ela põe na mesa na hora do lanche, e aí eles pegam a plantinha que vai para a mesa, né? Assim, então tem todo um contexto para o lanche.
Essa turma nem precisaria muito, porque eles são bons de garfo. Mas ela gosta de trazer esse lugar da preparação do lanche, né? São os de 2 anos lá da escola. E tem cada um faz uma coisa. Então, isso é uma coisa que as crianças gostam muito. Eles sabem que naquela hora aquilo vai acontecer. Isso vai ajudar muito nessa contenção e nessa história de você não precisar de pedir para a criança fazer algo, porque ela já sabe que aquilo faz parte do cotidiano dela. Tá, joia, Lelê? Hoje eu tô um pouco assim, meio atemporal. Falta quanto tempo? Acho que nós já estamos acabando, né, o nosso tempo. Lelê me avisou aqui, gente, que a live, pronto, pode ser que ela esteja acabando. Bom, mas, não tô conseguindo voltar aqui, mas tudo bem, voltei. Então, esse lugar da rotina, ela precisa, é algo, né, estável, isso também vai ajudar neste processo da criança acatar, obedecer alguns comandos sem que você necessariamente tenha que falar ou tenha que pedir, né? Isso não é uma coisa eterna, não é uma coisa pro resto da vida, não é porque agora essa criança tá com 2 anos e que ela pega lá o paninho dela e deita para dormir que isso vai ser o resto da vida. Não é porque agora ela tem 2 anos, ela ama escovar os dentes, ou melhor, ela odeia escovar os dentes, que ela vai odiar escovar os dentes pro resto da vida. Obrigada, Lelê. Né? Então, assim, é esse lugar que a gente né? São coisas que são estáveis, mas que elas são daquele momento também. Agora, o fato é, se você puder estar em algum momento dessa rotina, de fato com a sua criança, isso vai garantir para vocês esse lugar, né? Para você e para ela, esse espaço de constância. Porque constância, né, é mais importante do que a gente em um dia só conseguir realizar tudo, aí no outro dia nos próximos 5 dias a gente não consegue realizar nada. Constância é bom para tudo na vida, né? E aí, gente, o segundo elemento, dica, né, para criança obedecer, que a Alessandra me lembrou aqui, é o brincar, mas é aquilo que eu já estava falando, né, junto ali, permitir a criança ser criança, brincar muito com ela. E para a gente finalizar, o que eu quero dizer para vocês é que de tudo isso que a gente conversou aqui hoje, de como essa criança pode obedecer, né, ou do que de fato significa obedecer, ou se a gente não está na hora de mudar os nossos conceitos sobre a obediência, é que tudo isso, permitir que sua criança seja criança, brincar com ela, criar para ela uma rotina, criar para você e para ela uma rotina estável, isso vai trazer para vocês a construção de memórias afetivas, né? Vocês vão conseguir, às vezes vocês vão ter memórias muito diferentes sobre a mesma situação, mas esse lugar em que a gente, depois de adulto, se lembra daquele adulto que tinha isso de permitir a gente ser criança, de brincar com a gente e de estar com a gente nos momentos do dia em que a gente precisava de um aconchego, e às vezes esse aconchego vai ser de fato o limite, a contenção, né? Isso, quando a gente cresce, a gente se lembra desses adultos que participaram da nossa vida dessa maneira, é infinitas vezes mais especial se esses adultos forem os nossos pais. A gente tem professores, a gente tem tios, a gente tem, né, muitos adultos que cuidam de nós. Mas se a gente alimenta essa memória com os nossos pais, é como se a gente ganhasse uma força tão profunda que qualquer desafio da nossa fase adulta não nos destitui de ver um mundo lindo como de fato ele é. Então,
É isso que eu queria trazer para vocês hoje, tá bem? Em breve estaremos aqui novamente. Se você gostou, peço que compartilhe, curta, comente. Eu vou colocar até uma caixinha de perguntas essa semana pedindo uns temas para vocês, tá bem? De novas lives, dos novos assuntos. Para quem chegou no final, agradeço demais por ter entrado. A live fica gravada, tá bem? Se você quiser assistir depois. Um grande beijo, gente. Até a próxima.